O Instituto Cultural Galeria do Rock promove música, arte, dança e vida saudável. Hoje o terceiro setor mostra um pouco desse trabalho. E para essa conversa eu recebo Antônio de Souza Neto, o Toninho da Galeria do Rock, que é o presidente do Instituto. Também Marcone Moraes, vice-presidente, e Glauber Souza, diretor de marketing. Sejam todos bem-vindos aqui à TV Alesp. Obrigado. Bom, Toninho, me conta um pouco a história, como começou o Instituto? Bem, para contar um pouco da história do Instituto, eu devo contar um pouco da história da cidade de São Paulo, né? Porque isso nos remete a meados da década de 50, quando São Paulo era uma outra cidade, né? É a cidade dos cinemas, dos teatros, uma cidade com a influência da cultura europeia. E nesse momento São Paulo fervia, vibrava, né, com muita firmeza, com todos aqueles resquícios da cultura europeia, com os alfaiates, com os cinemas, com os teatros. E a demanda era muito grande no centro da cidade de São Paulo. E um prefeito chamado Toledo Pisa, na época, em 57, ele convidou alguns arquitetos para fazer uns estudos para que aquela demanda pudesse ser suprimida em relação àquela necessidade que se tinha de ocupação de espaços, né? Porque os médicos, advogados, prestadores de serviços, enfim, não tinha mais onde se colocar. Então esse prefeito fez esse concurso, chamou vários arquitetos e criou, a ideia era criar pelo Centro Novo, que o Centro Novo é diferente do Centro Velho, né? E ele é totalmente planejado. E por ter sido feito com esse planejamento, facilitou a criação de várias galerias, como existem na França, em Milão, em toda a Europa, na verdade. E, através disso, foi criado todas umas galerias, né? Quem trabalhou bem isso foi o arquiteto Alfredo Matias, que foi seguindo e fez um trabalho magnífico e foi criador também da Câmara Municipal da cidade de São Paulo. E nessa procurou-se atender essa demanda. Só que a galeria foi inaugurada, o projeto foi de 57, a inauguração foi em 1963. E quando foi inaugurada, nós estávamos passando por um processo de mudança, né? Em Brasília já estava Juscelino Kubitschek fazendo aquelas grandes transformações. E São Paulo também passou por essas transformações daquela linha cultural. Saímos daquela linha cultural europeia para uma linha cultural mais americana, né? Já com aquelas roupas prêt-à-porter, pronta para vestir, jeans, camisetas, né? Mudou aquela condição de terno, de chapéu, aquelas coisas impecáveis que era próprio da cultura europeia. E nesse interim, São Paulo foi se transformando, né? Ela já começou a subir ali pela Augusta, foi para a Paulista, todo o centro econômico subiu com essa carga toda e o centro foi ficando meio abandonado, né? E nesse abandono, a galeria foi construída em 63, os primeiros que ocuparam foram alfaiates, né, que são importantes até hoje, porque teve toda a influência da roupa, das vestimentas, e isso ajudou muito na época. E nessa pegada, o que aconteceu? A cidade foi se transformando, vieram novos prefeitos, o tempo foi passando, mais uma década, e o centro foi ficando abandonado, deixado de lado, porque o dinheiro começou a subir, né, para Augusta, hoje em dia desceu para Berrini e aquela região toda. E São Paulo, aquela nossa região central, foi ficando abandonada, como está abandonada até hoje, infelizmente, né? Quer dizer, todos os prefeitos, não falo de um nem de outro, nem de uma linha, nem de outra, mas eu falo que todos acabaram deixando de uma maneira ou de outra de zelar para o centro da cidade. E a Galeria do Rock também foi um desses prédios que acabaram ficando abandonados. Dar um pulinho na história aí, para dizer o que aconteceu no final da década de 80. O prédio estava realmente deteriorado, né? As pessoas não estavam muito interessadas no prédio, aquela demanda de ocupação acabou
e havia das 450 unidades, só umas 60, 80 funcionando e muito mal, né? As casas rolantes não funcionavam, a iluminação não existia, as pessoas entravam e saíam a hora que queria, e isso acabou gerando toda uma condição de degradação, e veio a droga com isso, e aquilo acabou virando pior do que, para nós termos uma ideia hoje, pior que a Cracolândia, né, vamos dizer assim. Então, as pessoas tinham medo de entrar, tinham medo de adentrar naquele espaço. O que nós fizemos? Nós criamos uma associação, essa associação foi em mais ou menos 1990, eu era diretor de marketing de um sindicato das empresas fotográficas de São Paulo, eu fui para a Europa e nessa volta, nesse retorno, nós viemos com aquele sonho de fazer uma coisa mais ou menos como existia em Milão, né, em Paris. E aí viemos com um sonho. Enquanto isso, nós tínhamos criado todo um contexto dessa associação para retirar o antigo administrador, que era um delegado de polícia, uma pessoa muito nobre, mas só que era omissa, né? E nós entramos querendo cobrar aquela situação, aquela condição que estava. Eu era um cidadão comum, né? Mas eu fui fruto do regime militar, briguei na época contra o regime militar, então fui um membro ativo, né, da geração laranja mecânica, sempre com aquela visão meio anarquista. Então, falou assim, não podemos deixar isso aqui abandonado, vamos tomar e retomar esse espaço. Aí tomamos o espaço, mas não imaginaríamos que aquela degradação pudesse se transformar de tal maneira aonde acabou chegando hoje em dia, né? E iniciamos, né, com essa corrida maluca, iniciamos falando, opa, pera lá, essa vertente aqui, dá para trabalhar legal essa cultura do rock, mas só que o rock era maldito naquela época. O rock era totalmente marginalizado, excluído da sociedade, assim como o negro, o pobre, as raças, algumas eram todas excluídas também. Sim. E nós entramos nesse processo, falamos assim, não, vamos acolher toda essa gente e vamos ver o que nós podemos fazer. E sonhadores, né, como todo adolescente, trouxemos a proposta, a ideia, e já começamos a colocar bandas de rock tocando no subsolo, no térreo, e ali já tinha uma vertente muito forte para a cultura hip hop, né, que era a gênese da cultura hip hop, que foi ali. E nós começamos a trabalhar essa coisa, porque o antigo administrador ele não queria saber de nada ligado ao rock and roll, porque falava que associava a droga ao rock and roll. Lei do engano, né? A droga não está ligada ao rock and roll. Mais fantasia, mais preconceito que se tem. Em cima disso, nós começamos a colocar aquelas bandas tocando e começou a haver um burburinho. Então as mídias começaram a nos procurar, falaram, o que está acontecendo aqui? O que está havendo de muita juventude? Um espaço que era totalmente abandonado, começou a vir uma série de pessoas alternativas e acompanhar e ver aquele movimento. Aí em 93 nós entramos e tomamos esse espaço, e aí foi o processo de uma revolução permanente, que eu costumo brincar que ali é uma revolução mais forte que nem Mao Tse-tung fez na China. Né? Nós fizemos uma revolução cultural de verdade na cidade e acabou se tornando isso tudo, né? Com essa meninada nova, que estão aí nos ajudando a retomar todo esse processo. Bom, e continua, né? Falou dessa questão da apresentação das bandas, né? O que chamou a atenção. Hoje em dia vocês fazem um flash mob, né? Eu queria até que, então, o Glauber explicasse um pouquinho pra gente como que funciona essa movimentação que mexe com todo mundo que passa ali no centro, porque dificilmente quem mora em São Paulo não conhece ali a Galeria do Rock ali no centro. Eu acho que vem um pouco disso que o Toninho estava dizendo agora há pouco, sobre essa degradação do espaço público ali do centro, como que as coisas estão acontecendo. Então nós, Galeria, como Instituto Cultural, nós tomamos a posição de começar a ocupar espaços públicos. Seja ele fazendo um flash mob, criando atividades culturais onde as pessoas os transeuntes que estão passando por ali possam se envolver, ou o projeto do painel do rock também, que é trazendo artistas de rua, criando um ambiente saudável onde eles possam trabalhar e se apresentar, mostrar seus shows, e poder mostrar isso para as pessoas que estão passando por ali. Tudo de uma maneira gratuita e aproveitando para que a relação das pessoas nesse ambiente ali da cidade, que está muito sujo, inseguro, que eles começam a ter aquilo
perder um tempo a mais ali, sabe? Conseguir ocupar mais o espaço com atividades culturais, né? Bom, a gente vai aproveitar para assistir, então, Tá um bom. pouquinho desse flash mob. Vamos lá? Galeria do Rock 2011, mês do rock. É isso aí, vamos colar. Todo mundo chegando. Yeah. Viva, viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu ou esperar Papai Noel ou discutir da luz da Bel, então vá! Mas o que tu queres foi tudo na lei da lei. Viva vocês! Viva a sociedade alternativa! Viva, viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Viva! 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 Quero ver esse grito! Grito desse povo aqui, maravilhoso! Raulzito brasileiro! Ah! Viva! Viva a sociedade alternativa! Ah! Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu ou esperar Papai Noel ou discutir a luz da Bel, então vá! Mas o que tu queres fazer tudo na lei, Cris! Viva a sociedade alternativa! Grande Galeria do Rock! E aí, eventos como este, né, a gente viu num vídeo que é de 2011, mas continuam acontecendo? Sim, sim, acontecem todos os anos, no Natal, shows, apresentações, exposições, cursos, palestras. Porque como o Toninho estava falando, a galeria ela acabou se tornando um organismo vivo, onde ela passou a ser referência para várias gerações, 3, 4 gerações. Quando começou a tocar e o pessoal do estúdio aqui começou a vibrar também, enfim, relembrando momentos ali no centro, etc. Então acabou conectando, criando no centro da cidade de São Paulo um espaço onde você toca no profundo de alguma fase da pessoa. Então de frequentar o centro da cidade, um momento de descoberta e ter o contato com a diversidade cultural que tem dentro da galeria. Então isso tudo faz com que as pessoas, à medida que vão conhecendo mais aquele espaço, tenham uma necessidade de interagir e buscar caminhos, buscar o seu propósito. Então o Instituto Cultural Galeria do Rock ele tem como propósito a felicidade. E alguém que é feliz tem claro para ele o propósito de vida dele. Então esses cursos todos, essas atividades como o do Raul Seixas, etc., faz com que as pessoas se sintam bem, tenham bem-estar dentro delas e além disso, que elas possam aprender um pouco mais sobre isso. Então conhecer um pouco mais sobre o mercado da música, conhecer um pouco mais sobre tecnologia, conhecer um pouco mais sobre a interação com as pessoas em volta. A gente já fez Startup Weekend lá dentro, já fizemos, além de flash mobs, corais, enfim, uma série de atividades lá, exposições, justamente para poder
abarcar a parte daquela juventude que está lá em busca de caminhos e mostrar para elas que tem possibilidade, tem formas de você seguir a vida desse jeito, né? Uhum. A Galeria do Rock, ela ponto de referência na cidade, ponto turístico, né, na cidade de São Paulo. Com a chegada do Instituto, mudou também a visão que as pessoas têm da galeria, mudou até a visão ali do centro, quando você traz cultura, traz atividades? Ah, com certeza, né? Como eu falei, né? Nós fizemos uma revolução cultural silenciosa mesmo no país, né? Ela atingiu, assim, todas as classes sociais, né? Tanto é que é muito comum qualquer um de nós que conversarmos, falarmos para os sobrinhos, para vizinhos, para parentes de outros estados, de alguns países da América Latina. Se conhece a Galeria do Rock, todo mundo fala assim, sedento, né? Claro, eu conheço, fala com energia. Faça essa experiência para você ver. Todos, né? Façam a experiência. É uma coisa fabulosa, fantástica, porque vem uma energia, assim, um sorriso, uma expressão de alegria, porque aquilo remete à alegria, né? Como o Marconi falou, remete à felicidade, traz essa energia boa que todos têm e todos nós queremos, né? Queremos o que na vida? Ser feliz. E a galeria é um exemplo de plenitude, de bem-estar, de harmonia. Quer dizer, as brigas, as confusões acabaram. Quem não quer viver em paz, né? E nós temos grupos lá de punks, de skinheads, de pessoal ligado à cultura hip hop, multicultural de fato, né? E isso enriqueceu o todo, enriqueceu o entorno. Nós falamos que o nosso país cresceu, nosso país agora não é só a Galeria do Rock, porque as lojinhas que estavam lá se estouraram, né? Não cabem lá dentro mais. Elas começaram a ocupar todo o Centro Novo, o Centro Velho, várias lojinhas que estavam lá dentro. E a nação Galeria do Rock está no mundo, né? Está plugada no mundo. Tivemos uma novela que foi uma referência, uma das maiores mídias nacionais, criou uma novela baseada no nosso trabalho, criou 2 personagens, um era o síndico, que sou eu, e o outro era o ator, líder dos lojistas, né? E esses meninos cresceram lá vendo essas coisas acontecerem. E tudo isso foi trazendo assim um orgulho coletivo que todos têm assim, vontade de ir para a galeria e falar assim, não, aqui é o meu quintal. As pessoas levam amigos, pessoas falam, sentem que é proprietário daquilo, faz parte do inconsciente coletivo e da consciência que aquilo faz parte deles também, porque todos são recebidos, todos são muito bem acolhidos. Porque aquilo dá sensação de segurança. Você falou de referência, né? Infelizmente, o nosso país perdeu as suas referências. Então, por isso que a Galeria do Rock se tornou uma referência coletiva, uma referência comum. E sendo uma referência, quem não quer ter um mestre, né? Uma referência para poder falar, olha, isso aqui me pertence, isso aqui é meu. Não é? Todos nós queremos, na verdade. E aquilo se tornou um espaço de referência para toda uma coletividade, para toda uma população, para várias gerações que falam com muita energia, com muita alegria de tudo aquilo. Né? Ô Glauber, vamos falar um pouquinho dos cursos? Né? Você comentou que o Instituto tem alguns cursos. Quais as áreas? Quais são eles? Nós temos diversas formatos de cursos, né? Tem alguns que são alguns bate-papos só, nós pegamos pessoas que estão ligadas à tecnologia, ao futuro da música, então nós trazemos eles para poderem falar sobre o futuro da música, o mercado, formação de bandas. Nós temos alguns cursos bem específicos que tem algumas pessoas que vão depois da faculdade e fazem esses cursos como especialização, como, por exemplo, o de criação de abelhas sem ferrão. Então a Galeria do Rock não fala só de rock? Não. nós temos assim. o Instituto Cultural Galeria do Rock, há 3 anos atrás, ele criou um projeto que se chama Jardim do Rock. O Jardim do Rock, ele vem num momento para começar a contestar, falar um pouco sobre nossos hábitos de consumo, sobre a maneira que nós nos relacionamos com o nosso alimento, como nós nos relacionamos com as pessoas. Então esse curso, nós temos cursos que eles vão desde horta urbana, de suco verde, de alimentação saudável, sobre hábitos de consumo, falando sobre produtos que são realmente recicláveis ou não. E um dos que são os xodós assim, das pessoas é o de abelha sem ferrão. O nosso jardim, ele fica na cobertura da galeria, só para você entender um pouquinho como que ele funciona.
ele... A gente tem até imagens. Tem algumas imagens de alguns cursos aí. Para colocar até as imagens da horta. Da horta, né? Enquanto você fala, a gente vai ver um pouquinho da horta. Então, como que funciona isso? A gente usa a água de captação de chuva lá para cima. Tudo que é cortado da poda das árvores, eles viram adubo, que depois ele volta para a nossa própria terra. Essa terra era uma terra que ela estava lá parada, sem uso, há mais de 30 anos. Então, nós fizemos um trabalho de cuidar dessa terra sem colocar nada de fora, só com o que tinha ali. E todo esse trabalho de estudo, nós fomos passando para os alunos também. Então, nós fomos usando a mão de obra dos nossos alunos para poder ir desenvolvendo e criando esse jardim, que hoje é um espaço de aproximadamente 300 metros, com mais de 30 espécies diferentes de plantas lá em cima. Bacana. Aí é no terraço. Esse é o espaço do terraço, agora. isso. E aí é pé de amora, a gente tem pitanga, tem pêssego, tem caju, temos algumas famílias de maritaca que moram lá em cima, tem família de sabiá. No centro, né? Isso que é um lugar, no centro, ali em cima do centro. Quando ele dá uma volta aí, você começa a olhar, você só vê tudo cinza. Então nós começamos a dizer também, levantar a conversa sobre ocupação de espaços em cobertura. Porque com isso a gente não está gastando dinheiro nenhum que vem de fora, é tudo recurso natural. A abelha faz a polinização, a gente faz a poda, o adubo que é gerado pela própria plantação. E com isso nós conseguimos gerar alimento, trabalho para algumas pessoas e conseguimos vender isso daí para alguns restaurantes que estão ao nosso redor ali. Não de uma maneira que só com a venda a gente se sustente, né? Sustenta o projeto, mas são de pessoas que elas compreendem que projetos como esse podem mudar o ambiente onde elas estão se relacionando, né? E daí vocês oferecem cursos também para que as pessoas aprendam a... Sim, esses aí são todos alunos nossos ali fazendo um curso, uma parte do curso ele é teórico e a outra parte é prática. As pessoas, além delas plantarem no nosso próprio jardim, elas vão levar o que um outro aluno em um outro curso plantou, entendeu? Então, assim, todo mundo tem esse sentimento de pertencimento, de estar cuidando do espaço e o que ele está plantando ali, um próximo vai levar, entendeu? E vocês percebem que esses alunos realmente empregam o conceito, tanto nas suas casas, nos seus condomínios, quanto até... É bem legal assim, esse ponto que você disse, porque a primeiro momento nós estávamos dando curso direto para as pessoas para elas fazerem isso dentro da sua casa, né? Depois que o tempo foi passando, nós percebemos que tinha muitas pessoas que elas tinham necessidade de levar essa ideia para a escola, para o seu condomínio, para o seu bairro. Então, o que nós começamos a fazer? Começamos a capacitar pessoas que eram multiplicadores de conhecimento. Dentro dessas histórias todas, eu, pessoalmente, comecei a perceber que a minha missão ali dentro era de conectar pessoas. Então, nós conseguimos passar para uma diretora de um colégio estadual público, né? Com muita boa vontade. Ela levou o projeto da horta para dentro da escola dela e conseguiu implantar para mais de 200 crianças que participam desse projeto hoje em dia. Então, a gente começou a perceber que nós sendo um modelo, uma referência, como o Toninho disse agora há pouco, as pessoas levam isso para frente e querem fazer com que as outras vivam também essa experiência, sabe? Marconi, fala um pouquinho para a gente... do impacto desses cursos, né, na vida das pessoas. A gente já falou da questão da horta, né, mas tem também os culturais, né, pessoas que não têm acesso geralmente a expressões culturais acabam encontrando ali no centro, que é um lugar fácil acesso, metrô, ônibus. A gente vive, infelizmente, num país com uma diferença social muito grande. Então, a galeria é um dos poucos lugares da cidade de São Paulo que você consegue ter uma pessoa que mora na favela e uma pessoa que mora, por exemplo, num bairro nobre, como Jardins e tal, que se cruzam nos corredores daquele espaço e não se estranham. Se a pessoa que mora na favela for num shopping de alto padrão, as pessoas vão achar meio estranho isso, ou se a pessoa que mora nesses bairros nobres forem até uma favela, as pessoas também vão achar um pouco estranho. Mas na galeria elas se cruzam e não existe nenhum tipo de mal-estar em função disso. Elas nem se percebem como pessoas de classes sociais diferentes. Elas só se percebem ali como pessoas comuns.
Então, uma das revoluções, como o Toninho falou, que foi feita dentro da galeria, é que hoje em dia, quando você vive a efervescência que a gente está vivendo no país hoje, a primeira coisa que você olha quando você vê um outro ser humano o que chama atenção são as diferenças. Na galeria são as semelhanças, porque lá dentro é um dos poucos lugares onde aquelas pessoas são acolhidas, porque muitas vezes em função dos gostos pessoais dela, musicais, gênero e etc., ela sofre um preconceito muito forte dentro da sua própria casa. Então, muitos deles, quando você conversa lá na galeria, como o Toninho falou, ele fala da galeria como se fosse sua segunda casa. Então, isso tudo é para dizer que a cultura ela é fundamental para que a gente possa fazer com que as pessoas passem a reconhecer mais as coisas que são comuns a elas, do que ressaltar a diferença e ir para o conflito e coisas nesse sentido. Então a galeria ela funciona muito nesse formato por si só. O surgimento do Instituto é para fazer com que exista um segundo passo a isso e a gente poder aprofundar ainda mais essas relações, oferecendo a essas pessoas mais conhecimento, mais sabedoria. Porque o ser humano ele evolui à medida que ele vai adquirindo sabedoria. E como você adquire sabedoria? Simplesmente observando, aprendendo, errando. Então, o formato de atividades do Instituto, como o Glauber bem colocou, é justamente isso. São geralmente atividades coletivas, onde um entra em contato com o outro, um pode falar com o outro, um pode se conectar com o outro. Porque a galeria, por si só, ela já é uma revolução, porque ali dentro você tem mais de 200 CNPJs ativos lá. A galeria foi o primeiro case, pelo menos que a gente aqui conhece, né, pelas pesquisas que a gente fez, de economia criativa nessas proporções na América Latina. Não se teve um espaço como esse. Quando o Toninho assumiu a administração do prédio, o valor do condomínio era 5 vezes mais alto que o valor do aluguel. Ou seja, em média, né, o valor do imóvel, o imóvel não tinha valor nenhum. Se você ganhasse um imóvel como esse, você fala, o que eu vou fazer? Eu tenho despesa de condomínio com esse imóvel. Então, abrir esses espaços para aqueles empreendedores, que naquela época não existia nem esse conceito de empreendedorismo e tudo mais, mas era um rapaz, um menino, ou às vezes uma menina, que gostava muito de algumas roupas, mas ela não encontrava nas lojas que tinha na cidade. Então, ela customizava e ela fazia a própria roupa. Então ela falou, poxa, tem um espaço ali tão barato, eu vou ali montar alguma coisa. E ela começou a fazer as roupas das bandas que ela gostava, os acessórios das coisas que ela fazia, e ela começou a gerar renda. E essas pessoas, agora você multiplica isso por 200, por 300, o quanto de revolução que não foi feito na vida dessas pessoas. Boa parte das pessoas que encabeçavam esses negócios que estavam na galeria são mulheres. Então, assim, lá atrás, há 25 anos atrás, essa revolução que hoje está sendo exaltada e tudo mais, já foi feita na galeria. Hoje, pelas estimativas que a gente tem um faturamento médio mensal de 8 milhões de vendas das lojas lá dentro. Grande. Então, são 8 milhões de micro e pequenos empreendedores que geram renda para uma camada da população importantíssima, distribui essa renda lá dentro. Então, a galeria por si só oferece essa revolução já através do próprio comércio, que é uma atividade, inclusive, muito marginalizada nos últimos anos. O comércio, querendo ou não, ele emprega 70% da mão de obra no país. A grande indústria, o agronegócio são fundamentais. Mas o comércio é que humaniza as relações. E a galeria, a gente conseguiu dar esse passo na humanização desses processos todos em função do comércio. Porque você tinha uma pessoa que amava aquilo que ela fazia, porque aquilo trazia renda para ela e ela gostava daquilo que estava fazendo, atrás do balcão. Então, uma pessoa como nós, que ia buscar qualquer informação, um presente para um amigo, alguma coisa nesse sentido, chegava e encontrava uma pessoa ali tão disposta a compartilhar conhecimento com você, e aí você começava a criar essas relações positivas, né? Bom, a gente vai fazer uma pausa agora na nossa conversa, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais terceiro setor.
Estamos de volta com o programa Terceiro Setor, hoje com o Instituto Cultural Galeria do Rock. Vamos falar um pouquinho sobre o painel Galeria do Rock, o que que é? Conta pra gente. Quem que vai falar? Eu posso? Bom, o painel foi o seguinte, assim, a Galeria do Rock conseguiu se estabelecer como um oásis no centro de São Paulo. Uma região tão degradada, tão judiada, com um patrimônio público incrível, mas com uma zeladoria péssima. Lá dentro, de uma forma muito enxuta, de uma forma muito orgânica, o Toninho, junto com um grupo de condôminos, super aguerrido ali, conseguiram fazer com que aquele espaço se tornasse um espaço saudável, com um custo muito baixo para as pessoas. Então, se onera muito pouco os condôminos que estão na loja, que financiam essa estrutura que a gente vai lá e se sente tão bem. A média de valor de condomínio lá é de R$600, para um fluxo de 10 mil pessoas por dia. Sábado esse número chega a 25 mil pessoas por dia. Muita gente. É um fluxo muito grande. Não existe taxa de marketing, não existe absolutamente nada disso. É só o valor justo para que a engrenagem toda funcione. Certo. O entorno é muito degradado. Então a gente começou a pensar que nós, através do Instituto, poderíamos extrapolar os limites da galeria, derrubar aquelas muralhas de talvez incompetência da gestão pública, de não conseguir fazer a zeladoria do entorno. Ao lado da galeria existia um cinema inaugurado em 1936, o Cine Arte Palácio, um arquiteto chamado Rino Leve, e com o apoio do governo alemão construíram uma sala de cinema lá para 1.100 e poucas pessoas. Uma joia preciosa que está na Secretaria da Cultura do município, e eles desapropriaram aquele espaço e ele está fechado há 10 anos. E ali na frente acabou se instalando alguns moradores de rua, junto com um ponto de tráfico de droga, que se tornou crônico ali naquele pedaço. Então o que nós acabamos fazendo? Falei assim, bom, a gente precisa intervir nisso de alguma forma, já que o poder público não consegue dar os encaminhamentos necessários, então como que a gente pode fazer isso de uma forma criativa e dando assistência para todo mundo? Buscamos a Secretaria de Assistência Social, falamos, poxa, tem algumas pessoas ali na frente e tudo mais, e eles falaram, bom, a gente consegue fazer alguma coisa, mas a gente precisa da ajuda da polícia porque é complicado, um ponto de tráfico de droga. Falamos com o capitão da polícia, enfim, fomos fazendo toda a articulação até chegar no momento que o Glauber, artista plástico, criou aquele painel que muito provavelmente vocês vão ver, ou estão que a gente vendo está agora vendo agora. no VT. E aí a gente falou, bom, vamos instalar. Juntamos com alguns comerciantes ali do entorno, os hotéis, cafés, ponto chique, etc. E conseguimos colocar esse painel ali. Contamos com a ajuda de uma pessoa fantástica, o Alonso Segovia, que ajudou a gente na criação na aplicação desse painel. E nós colocamos lá a arte. A Secretaria de Assistência Social deu os abrigos corretos e definitivos para as pessoas que estavam ali em situação de extrema vulnerabilidade, vivendo de uma forma, era horrível o cheiro, enfim, como nenhum ser humano deveria viver naquela condição. Então nós demos o acolhimento àquelas pessoas necessárias. Acabou o ponto de tráfico de droga, porque assim que nós colocamos o painel, nós criamos uma iluminação e começamos a fazer alguns shows ali na frente. Naturalmente, aquele espaço se revolucionou, a galeria faz a limpeza daquele espaço todas as manhãs e as pessoas param para poder fazer foto, ficam ali conversando, batendo papo, etc. Então a gente conseguiu mudar toda uma realidade através da cultura. E assim, simplesmente com o esforço de algumas pessoas, aquele espaço está resolvido. Então imagina a capacidade de se fazer e replicar ideias como essa para toda a cidade. Mas a gente tem que arregaçar as mangas em determinados momentos e criar. Mas a criação que o Glauber fez ali foi fantástico. Fantástico, lindo. Vamos falar também da Galeria do Rock ao vivo. Como que funciona? Tem ligação? Sim. A Galeria do Rock ao Vivo é um projeto pensando assim no como que está a música, né, o cenário da música hoje em dia. A gente não vê muitas bandas novas aparecendo, você vê o mercado de trabalho para as bandas novas é muito limitado. Que, se a gente for pensar, né, quando a gente se forma em qualquer área, em comunicação social, psicologia, medicina, em qualquer área você tem um espaço onde você consegue estagiar, poder mostrar um pouco do seu trabalho. Agora com a música é uma coisa que, é muito difícil. Você não vai
Ou você vai ir trabalhar num bar para tocar num barzinho, tendo que pagar praticamente para poder trabalhar. Então, o Galeria do Rock ao Vivo, ele vem nesse momento onde a gente abre espaço para bandas independentes com música autoral, para elas poderem tocar junto com bandas já consagradas pelo mercado. É impressionante a quantidade de bandas que tem com essa necessidade, procurando esse tipo de oportunidade, né? Porque, na verdade, elas precisam de um espaço onde elas possam mostrar o trabalho delas. E a galeria, por ser o berço da música, do rock and roll, do hip hop, do punk, né? Nós abrimos esse espaço para esses festivais, para esses shows. Como que funciona isso? Nós temos um site, www.galeriadorock.com.br. Em algumas fases do ano, nós abrimos inscrição para que as bandas independentes mandem seu material. Elas têm um espaço ali dentro do site onde fica a banda com a música dela, então mostrando, expondo o trabalho dela. Nós abrimos um tipo de votação ali dentro para os nossos pessoas que seguem a gente nas redes sociais. E as bandas mais votadas vão tocar nos festivais que a gente monta. Que legal. Esse mês não, em junho nós vamos ter um evento ali no Centro Novo da cidade de São Paulo, que ele é sobre carros antigos, desde a década de 50 até a década de 80. Então, muitas das bandas que vão tocar lá são bandas que são fruto desse projeto do Galeria do Rock ao Vivo, que elas foram escolhidas pelas redes sociais da Galeria do Rock, e eles vão se apresentar agora em junho, nesse festival. A gente tem também Cine Galeria Rock. Aí, como que funciona já o Cine? O Cine, a gente está engatinhando ainda nesse projeto. Nós já tivemos 2 edições dele. Uma com o lançamento do filme do tatuador Jun Matsui, que é um tatuador altamente conhecido, tanto no Brasil, Estados Unidos e Japão. Ele fez o lançamento do filme dele no Brasil, ele fez dentro da galeria. Para pessoas também da nossa rede social, ela entrava lá, se inscrevia, totalmente gratuito, para poder assistir o filme. E tudo que a gente faz dentro da galeria, a gente tenta não fazer de uma maneira impositiva. Então, eu não vou colocar todo mundo ali para assistir o filme, acabou, tchau, todo mundo vai embora. No final do filme, a gente abre espaço para o diretor poder falar sobre o trabalho, para o artista poder falar sobre o trabalho e ter um debate entre as pessoas que frequentam a galeria, poderem trocar informação e conhecimento com eles, né? Porque às vezes a gente coloca o artista num lugar assim tão alto, tão inatingível, e quando você traz ele para perto de você, você percebe que ele é pessoa que nem você, que tem as mesmas dificuldades, as mesmas necessidades, passam por problemas às vezes muito parecidos com o nosso, mas conseguem atingir o objetivo e a meta deles, né? Tem também o Clube do Livro, né? Temos o Clube do Livro também para inspirar as pessoas à leitura, ao que elas leiam, de que forma aquilo afeta elas. Hoje em dia, as pessoas sempre dizem que estão lendo menos livros, mas naturalmente, em função das redes sociais e a forma de comunicação, elas acabam lendo mais. Sim. Então, desde uma mensagem de WhatsApp até um texto no Facebook, alguma coisa nesse sentido, tudo que você lê, tudo que você internaliza, você cria um sentimento em função daquilo que você está lendo. Então, através da leitura de livros e de outros textos, nós fazemos encontros, estamos iniciando esse projeto agora, e para poder despertar nas pessoas o que elas estão sentindo ao ler aquilo lá. Porque existe hoje uma irritabilidade comum quando você pega a rede social e fala, poxa, recebi uma fake news ou coisa nesse sentido. Sim. Então, para que a gente possa, aos poucos, aprender a lidar com esse sentimento que a gente acaba internalizando uma vez que a gente lê qualquer coisa, né, no dia a dia, enfim, aprender a lidar um pouco melhor com os nossos sentimentos, né? Você até comentou sobre essa integração, né, de raças, de tribos, de classes sociais. E vocês também têm a parte aqui que lida com a Recicla Favela, é isso? Recifavela. Isso é o Cristiano, é um pessoal na favela da Vila Prudente, é uma das cooperativas que nós conhecemos que
fantástica, né? Conhecemos eles há acho que quase uns 10 anos, né? 10, 8 anos mais ou menos. É uma cooperativa, acho que uma das cooperativas que a gente conhece que é da favela para a favela. Lá eles têm mais de 20 cooperados, tem imigrante, pessoa em situação de extrema vulnerabilidade, morando numa situação muito complicada, pessoas que sofreram muito preconceito em função de gênero e etc., todas trabalhando ali juntas, conseguindo uma renda, e eles investem muito na educação dessas pessoas lá internamente. Então, durante muitos anos, nós na galeria doávamos esse material, que era passível de ser reciclado para essa instituição, e nós desenvolvemos uma série de projetos juntos com eles, né? Então, assim, a nossa gestão administrativa, tanto do prédio quanto do Instituto, também pensa sempre nisso. Um dado interessante também a respeito dessa parceria com o Recifavela e outras instituições ligadas ao equilíbrio do ecossistema é que hoje já 10% da energia da galeria ela já é energia limpa. Na cobertura, lá em cima do jardim, nós temos um painel de célula fotovoltaica que absorve a energia solar, né, e distribui para a rede ali do prédio. Então nós estamos agora fazendo estudos para chegar com que esse número chegue até 80% da energia comum seja de energia limpa. Temos lá água de reuso, fizemos um tratamento no piso que dispensa a utilização de grandes volumes de água, trocamos todas a iluminação interna por iluminação de LED, reduzimos drasticamente o consumo de energia, de água também, né? Já chegamos no limite ali, né, da Sabesp. E isso para um prédio de mais de 50 anos, nós estamos agora, a partir do ano que vem, vamos em busca do selo LEED, que é um selo de eficiência energética, etc. Que acho que vai ser o primeiro prédio na América Latina com um selo desse, né? Então, nós temos também essa preocupação, e não é uma preocupação de marketing ou qualquer coisa desse sentido, tanto é que a gente nem divulga muito essas iniciativas, mas é uma condição que a gente acredita que é natural das pessoas. Se a gente não trabalhar dessa forma, enxugando gastos, devolvendo isso através da cultura, tratando bem o empreendedor, não atrapalhando ele no momento em que ele dedica uma energia para empreender, uma energia vital dele para empreender, se a gente não agir dessa forma naturalmente, o país não anda, a cidade não anda, a gente não cria ambientes saudáveis. Então, o nosso papel lá hoje, que o Toninho ensinou muito bem, é justamente esse. É você criar um ambiente saudável para que as pessoas possam viver, empreender e ser feliz. Inclusive na alimentação, né? A gente viu a questão da horta, mas também vocês têm um trabalho de alimentação saudável, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, também desse outro projeto que é o Rock in Rango. Isso? Foi uma parceria muito legal que a gente fez, né, com o pessoal do Senac Aclimação, né? Os estudantes de gastronomia e de alguns outros cursos lá, de produção de eventos, etc., foram lá para a galeria para oferecer um almoço gratuito para todos os lojistas e funcionários das lojas, todos os trabalhadores ali da galeria. Foram mais de 400, quase 500 refeições servidas lá em cima na cobertura da galeria, todas feitas com a curadoria do pessoal dos universitários do Senac Aclimação. E foi um evento fantástico, assim, porque uma coisa é você fazer alguma coisa nesse sentido em qualquer lugar de São Paulo, mas fazer na Galeria do Rock tem todo um sabor especial, né? Tanto para quem está fazendo, para quem está indo lá comer a comida. E é curioso porque, assim, como a gente vinha falando, né? Existe uma diferença social no país muito grande, que às vezes a gente não percebe porque a gente vive nos nossos guetos, nos nossos nichos. E a oportunidade de oferecer comida de qualidade para uma parcela da população que muitas vezes não tinha experimentado o que era um mel orgânico, o que é um hambúrguer vegano, o que é um drink sem álcool, mas com ingredientes naturais. Perceber essa diferença, porque tinha uma pessoa ali orientando ela ao que prestar atenção, você afina o paladar. Teve depoimentos de pessoas que falaram assim, eu nunca mais vou comer aquela coxinha que eu compro lá fora, aquela coxinha de R$2, nossa, aquele negócio... Então, assim, você provoca uma mudança, uma mudança de estado na pessoa através simplesmente da sabedoria.
Claro que ele provou, né, internalizou aquilo, teve um sentimento, mas a sabedoria que ela adquiriu foi, olha, existe coisa mais gostosa do que aquilo lá, mais saborosa e mais saudável. Né? Uhum. Toninho, todas essas ações estão ajudando a revitalizar o centro? Como? Né? Porque o centro ele foi abandonado por um bom tempo, havia um medo, e eu reconheço que eu tinha um medo muito grande de passar ali naquela região. Isso traz mais segurança? Isso traz mais, uma sensação que é bonito ver, né? A própria galeria, você chega ali na frente, já é linda, né? Então, você acha que traz tudo isso? Então, um dos aspectos que as pessoas admiram também, e sempre cumprimentam nossas seguranças, é que quando a pessoa entra na galeria, ela tem a sensação de segurança. E essa sensação de segurança é tudo que o homem quer. Porque quando você tem a sensação que você está seguro, é como se você estivesse no útero da sua mãe. Né? Você está totalmente seguro. E ali, exatamente esse acolhimento que faz com que as pessoas tenham essa sensação. Porque num lado, na 24 de maio e na São João, tem sempre lá 2 homens para poder mostrar para as pessoas que entrou ali e a pessoa relaxa. Né? No centro tem um outro homem também que fica nessa condição. Então, nós criamos ali essa sensação de segurança. E eu, em função do início, que foi muito complicado, eu tive que participar do Conselho de Segurança do Centro. Eu acabei presidindo o Conselho de Segurança do Centro, fiquei 10 anos como presidente do Conselho de Segurança do Centro, e isso me aproximou muito das autoridades, dos delegados, dos comandantes, né? O Coronel Camilo, que foi muito amigo nosso, que é da casa, foi da casa aqui na gestão anterior, é parceirão nosso, amigo mesmo, de família, né? Ficamos em função disso, quer dizer, nós fomos buscar segurança e trouxemos não só a segurança para o nosso aspecto da galeria, mas para todo o entorno. E isso foi bacana. Nós criamos até, junto com o nosso querido amigo lá, o promotor Augusto Rossini, né? Hoje é procurador, criamos a promotoria comunitária. Né? Quer dizer, nós em busca da de criar a polícia comunitária, criamos a promotoria comunitária. Quer dizer, a nossa vida é intensa, né? Eu participo efetivamente, sou membro da associação comercial, participo lá de todas as nossas brigas na associação que nós levamos lá, buscando cada vez mais levar essa qualidade de vida para toda a cidade, né? Essa seriedade. E o legal é que nesse processo de buscar segurança, nós conseguimos fazer com que a comunidade ficasse muito menor. Hoje em dia, nós andamos pelo centro como se tivéssemos uma cidade do interior. Conversamos, contatamos, as pessoas se encontram, se abraçam, trocam ideias, né? Isso em função dessa aproximação. Então eu tive que presidir a ação local Paissandu, Conselho de Segurança, a própria Associação Comercial, Projeto Vivo Centro, criamos mais recentemente aí, depois o PVS, né? O PVS é Programa de Vizinhança Programa de Vizinhança Solidária lá no centro, que está ajudando muito. Temos um capitão lá, o Capitão Vital, né? O Tenente Esteves, que faz um trabalho assim de polícia comunitária, como nós nunca tivemos, né? Existe o termo polícia comunitária, mas de fato a ação da polícia comunitária não existe. Então nós fomos conquistar isso, conquistamos, e hoje nós vivemos uma coletividade, uma comunidade propriamente dito, no centro assim, de pessoas que se tocam, que conversam, coisa que quando nós começamos na Galeria Doc, nada, era uma coisa isolada, vocês não se conversavam, parece aqueles prédios que ninguém se conversa, né? Moram há anos juntos, e não, nós conseguimos trazer todo esse contato agradável, gostoso, para dentro da galeria, né? E isso tudo é que nos deu tranquilidade, né? Garra para poder fazer um trabalho legal junto ao nosso conselho interno da galeria. Nossos conselheiros são maravilhosos também, eles nos ajudaram a caminhar com tudo isso, né? Como o Luiz Calanca, Nivaldo, Ademir, France, os meninos também são membros do conselho, e isso faz com que aquilo tudo cresceu a esse ponto, né? Hoje, você falou, né, que era uma referência turística,
reconhecida internacionalmente também, e pela própria Ministério da Cultura, da Ministério do Turismo e a Secretaria do Turismo de São Paulo, né? Sim. Temos lá um totem escrito em 3 línguas, mostrando que ela é uma referência turística. Mas não só, né? Isso é parte. Mas ela, na verdade, é uma referência cultural, né? Eu sempre acredito naquela linha do Levi Vygotsky, né? Um bielorrusso, que ele dizia que a cultura é um elemento mobilizador de transformação social. Sim. Esse é o papel da Galeria do Rock com a sua cultura. Bom, recebe gente do mundo todo, né? Tem ali uma visita, tem algum programa de visita monitorada? Porque é tão grande, né? Tem tanta história. A gente conheceu um pouquinho da história, mas tem gente que para ali para escutar a história? Sim, temos sim. E qualquer um que quiser fazer essa visita pode só procurar através do site galeriadorock.com.br ou da página no Facebook, facebook.com/Galeria do Rock, ou também no Instagram, né, Galeria do Rock Oficial, e agendar. Tem os telefones lá, os e-mails, as pessoas podem entrar em contato conosco e agendar uma visita guiada. Nós fazemos a visita em português, em inglês também, e em espanhol, né, que a gente faz essas visitas lá para poder contar um pouco de tudo isso que a gente falou aqui. A gente conta ali em loco, mostrando, apontando nas lojas, cada caso a caso ali, inclusive depois dando dicas sobre o entorno, etc. E a percepção do turista? Como que você vê? Lá dentro é sempre de encantamento, né? Total. Lá fora ainda, como o Toninho estava falando, a comunidade ela é muito mais próxima hoje. A gente está batalhando por uma situação melhor em comum, mas a história toca as pessoas, porque em vários sentidos, porque o arquitetônico, como a gente mesmo estava comentando aqui, a arquitetura do prédio é incrível. Sim. Aí você olha a diversidade de comércio que existe lá dentro, o empreendedorismo é outro ponto incrível. O ponto de vista antropológico também é fantástico. Você tem na frente da galeria a Igreja Nossa Senhora do Rosário, a Capela Nossa Senhora do Rosário, comandada pela Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que tem mais de 300 anos, né? A capela tem mais de 100. Então, você tem um conhecimento ali, uma origem antropológica gigantesca, social também gigante, porque você tem várias representações ali, tudo naquele mesmo espaço. Então, a gente recebe grupos mês passado nós recebemos lá, um grupo de alemães, de uns universitários alemães que vieram para o Brasil para estudar arquitetura de locais que interagem com a cidade de uma forma urbanística muito fluida. Então foram lá estudar especificamente a galeria. Recebemos estudantes de escolas públicas e particulares quase que todos os dias. Os professores levam lá para poder ensinar sobre diversidade cultural, para poder ensinar sobre cultura, né? Então assim, a galeria ela representa um Brasil que dá certo, que com trabalho sério ele funciona. Tanto o Glauber quanto o Toninho são pessoas que trabalham o dia inteiro para que a gente possa fazer isso. E os lojistas, consequentemente, e a comunidade do entorno, consequentemente. Só que o entorno ainda não é assim, mas a gente não só acredita, mas a gente é convicto que é só uma questão de tempo, porque trabalho a gente não tem medo, e a comunidade ali no entorno também não. Então, essa representação de algo que dá certo enche as pessoas de esperança. Quando as pessoas entram lá, falam, caramba, isso aqui é incrível, poxa, olha como dava para fazer isso. E aí você inspira as pessoas a chegar no lugar onde elas ocupam dentro da sociedade, a desenvolver alguma coisa também, né? Glauber, para as pessoas participarem dos cursos, dos eventos, como é possível? Mais uma vez no site, né? galeriadorock.com.br ou pelo Facebook. Lá você vai ter um link onde você entra para cursos e ali você tem acesso a todos os cursos que vão rolar no momento. Então, dependendo da época do ano, aí vão cursos que vão de fotografia, história da música, agricultura urbana, depende, clube do livro, depende da época do ano, mas tudo que tiver ali disposto para você poder se inscrever, ele tem dentro do site, você consegue encontrar isso tudo. E também temos o Instituto Cultural, a gente está abrindo agora esse mês, a gente está reformulando a estrutura do site, e as pessoas que quiserem contribuir com o Instituto Cultural Galeria do Rock, elas vão poder contribuir através de doação ou um clube de amigos da Galeria do Rock.
onde você vai fazer parte desse clube, que você vai estar financiando as atividades do Instituto. E como contrapartida você vai ter alguns benefícios, desconto em algumas lojas, alguns restaurantes ali do entorno e tudo mais, para que a gente possa aproximar essa comunidade que gosta da galeria, que é fã da galeria, do entorno, para a gente começar a provocar até um pouco mais essa revolução ali também, da mesma forma que foi feita pelo Toninho ali na galeria, no entorno. Então esse fluxo de pessoas que vão na galeria, pô, faço parte desse clube, etc., ajuda o Instituto a desenvolver essas atividades, pô, frequentar os restaurantes do entorno e fazer todo um circuito que tem ali em volta, né? Ok, a gente está chegando no finalzinho do programa. Eu queria, Toninho, que você deixasse então uma mensagem final, né? Um convite também para as pessoas conhecerem tanto a galeria quanto o Instituto. Bem, eu espero que vocês tenham entendido que a galeria é realmente alguma coisa de encantadora, né? Como o Marconi disse, quiçá o Brasil um dia atinja esse patamar que é o ideal do ser humano. Todo ser humano quer crescer, não só enquanto indivíduo, mas enquanto coletivo. É um sonho de toda a proposição em tese que tem nessa casa, que é a proposição política. A política verdadeira é aquela que trabalha para o coletivo, para que esse coletivo prospere e cresça. Nós, com um trabalho muito humilde, muito pequeno, sem patrocínios de ninguém, só com a vontade e a determinação, nós conseguimos fazer aquilo que é ideal para esse país, né? Construir uma nação de paz, de harmonia, de plenitude e de bem-estar. Ok, obrigada, parabéns aí pelo trabalho de vocês, sucesso. O terceiro setor fica por aqui. A gente se encontra na programação da TV Alesp e no canal da TV Alesp no YouTube. Tchau, tchau.